Uma boa tarde a todos os nossos internautas aí, que está aí nessa quarta-feira, dia 11, né? Às 16 horas. A gente entramos aí no ar aí para falar um comentário aí, certo? Político, que teve dessa sexta-feira, aí sobre o partido aí do Nointo, né? Certo? E nós vamos comentar aí, trouxemos aqui o nosso amigo Alex Madrigal, certo? Boa tarde. Boa tarde, Mauri. Boa tarde aqui aos nossos telespectadores, ouvintes aqui da rádio. E também aí do lado nosso, lado esquerdo do coração aqui, está o nosso amigo aqui, Miranda, né? Clebion Miranda. Clebion Elim Miranda. Dos aposentados, né? Você faz parte dos aposentados, né? Sim, eu sou diretor de comunicação. Diretor de comunicação. Quem é o presidente? O presidente é uma coordenadora, Farailde Santos. Já teve o Mafra, né, Neto, Antônio Mafra Neto, que foi o presidente anterior, e hoje nós estamos vivendo uma nova sede, né, mais próxima do mercado municipal, para facilitar o acesso. O acesso de todos. Eu acho que você tem que falar um pouco. Interessada, foi não. Mas é um prazer estar aqui, Mauri, no SOS Vale, agora a rádio e televisão, né? E também o jornal RTV, jornal eletrônico, do Luciano, o Alex aqui, o professor Alex, jovem, estamos à disposição. Então, muito obrigado pelo convite. Miranda, é um prazer estar aqui. Miranda, você está sabendo também aí, eu acho que você faz parte do quadro político, aí, do cenário político, sobre o que deu aí na Gazeta, né? E no Neon, que o vereador Noilton parece estar mudando de partido aí, não sei se pode, não sei, por isso nós trouxemos o Alex aí, né? Eu sei que aí estudou da parte da política, analista política. Mesmo, né? Explica um pouco para a gente. Gestão pública, né? Então, sobre a gente isso aí, naturalmente estuda a parte do constitucionalismo, a gente estuda as leis como um todo, o federalismo, né? A parte política do Brasil. Então, a gente acaba aí entendendo um pouquinho mais do que as demais pessoas que convivem com os noticiários, com os informativos, mas a parte jurídica do assunto, né? Mas aqui eu trouxe hoje para vocês e para os ouvintes aqui da TV e rádio uma analogia, uma análise mais no campo de observação, em que a gente pode, então, aí tecer alguns comentários posteriormente. E o que pode acontecer aí, certo? Essa mudança, se por acaso, ninguém sabe, né? Ninguém sabe se ele mudou mesmo. Eu tive até entrando em contato com a coordenadora do partido dele, Jamila, né? Jamila, isso, a responsável do PSL em Taubaté. Foi uma pessoa muito agradável e explicou que ela também não está sabendo, certo? Se está mesmo essa mudança ou não, ele vai mudar ou não vai. Se ele mudar, ele perde o partido? Sim, perde assim, na realidade, um momento que a gente vive político no Brasil, ele acaba tendo muitos murmurinhos, né? Opiniões alheias, opiniões sem uma fundamentação jurídica, muitas opiniões. E essa desinformação acaba aí desconstruindo e acaba inibindo que o cidadão de bem, né, o cidadão comum, seja bem informado. Então, você tem muitas informações para uma coisa que ainda talvez nem aconteceu, como o senhor mesmo mencionou. A gente tem inúmeras informações dizendo que o vereador se filiou a um partido, que se desfiliou de outro, um jornal, inclusive, colocou que ele perderia o mandato, né? Mas sem ter um caso concreto, um fato, né? Porque ele mesmo, a gente procurou outro, entrar com a assessoria dele, também não estão sabendo, certo? Exato. Eu acho que é a Poliana que é Poliana hoje, de Taubaté. Acredito que ela seja presidente do PPS, né? PPS de Taubaté, né? E isso fica ruim, né? Se é a realidade mesmo, não é, Milano? Fica ruim para Taubaté, a fidelidade, certo? Do próprio eleitores deles, né? Certo? Sim. A questão do Noilton, do vereador Noilton, né? Ele é um vereador bem polêmico, porque, segundo a própria matéria da Gazeta de Taubaté, o Noilton já esteve em outros partidos.
Ele se elegeu inicialmente por um partido, depois ele foi para um outro partido, que é o atual, então esse seria o terceiro partido ou quarto partido dele, né? Na sua trajetória. É lógico que, estando no PPS, naquela coligação que elegeu os vereadores, esses vereadores hoje não é o caso dele. Eles estão engrossando a bancada do governo. Então, naturalmente, às vezes a pessoa se sente constrangida, não porque queira ficar na oposição, é porque não está no governo. Porque, na verdade, então, vereadora, à época, candidata a prefeita, deputada Poliana, que agora está novamente enquanto quinta suplente do PPS, ela é a presidente, eu não sei se continua como presidente municipal, mas ela é presidente estadual do partido. Exatamente, né? E o esposo dela, o Davi Zaia, que também é deputado estadual, que foi secretário de governo, também candidato à reeleição, assim como ela é candidata também, no mesmo partido, e ele é o presidente nacional do partido, no momento. Então, veja bem, naturalmente é um partido de peso. Haja vista que esse partido do PPS, ele tem até um ministro nas condições da segurança, o ministro da Segurança Nacional, né? Exatamente. Né? Que é o secretário. Que é outro tema Jugman, também, né? Bastante polêmico pela intervenção do Rio de Janeiro, né? Isso. Então eu penso que a questão do Noilton é assim, ele quer ser candidato a deputado estadual ou federal. A Poliana é candidata a deputado estadual. O marido da Poliana é deputado federal. O marido da Poliana é candidato à reeleição de deputado estadual. Então, ele está sem espaço no partido para concorrer. Essa talvez seja a motivação política. Pode porque ser ele mesmo. quer ser candidato a deputado. E, além de que, ele acredita que o candidato presidencial do PSL, que é o Bolsonaro, o deputado Bolsonaro, é o candidato majoritaríssimo. E ele estaria nessa condição, talvez até mesmo de coordenar, alavancando essa candidatura. Ele poderia estar sendo também levado de uma forma neste arranjo, né? Nessa situação. Então ele poderia. Então ele não seria um mero espectador. Ele é um vereador. Ele Sim. não vai deixar de ser vereador. Entretanto, ele quer ser candidato a deputado. Ele não tem espaço, pelo que eu entendi, no PPS. Não é lógico, é isso. Isso não está sendo falado. Quanto à questão da janela, a janela diz que ela não abre no plano municipal para o vereador, para o prefeito. Ela abre só no campo maior. Exatamente, proporcionalmente, né? Deputados federais e deputados estaduais. Né? No plano municipal, essa janela não serve. Também é um impedimento, uma discriminação. É isso também que precisa entender. Porque senão o que acontece? Fica alugado. É como se fosse um momento político que você não tem democracia. Porque se você não está sentindo à vontade naquele partido, que você tem um projeto maior de ser deputado ou futuramente ser candidato até a prefeito, ele já está vislumbrando lá na frente. É isso, é totalmente... mais ou menos, professor, em outras palavras, transformar a política em uma política profissional, né? Exatamente. Você almejar outros cargos sem ao menos você tomar conhecimento do seu eleitorado, das proporções políticas, né? E até a assessoria dele, né? De repente, pô, os partidos... desarma, né? Pô, vamos dizer... São 5 fiel, 5, né? Vamos pegar 4 assessores, 5, não sei. 5, né? Acho que sim. Me permita, mas não é só isso. Ele tem o partido PSL, o PPS, tem um diretório. Porque não é todos os partidos que nós temos, dos 30 partidos existentes, e aqui numa coligação ampla, teve mais, talvez, 20 partidos, em todos os campos. Esses partidos hoje, a maioria deles não tem diretório. Eles têm só uma comissão provisória. Exatamente. Ela é passível de intervenção estadual. Sim, sim. É isso que você vai falar. Então, ele não está vindo à toa, ele está vindo com garantias. Com garantias. Sim, sim.
Posso ler um entendimento aqui, Maurício? Peço licença agora para o professor, para os ouvintes. O atual modelo democrático representativo está esgotado. No nosso entendimento, o cenário político atual é preocupante e, por isso, merecedor de reflexões e tomada de consciência sobre o futuro da liberdade, construindo ao longo do tempo o histórico neste país. Fui informado recentemente em Taubaté que o vereador Newton Ramos optou pela troca do partido, ou seja, ele decidiu mudar da sigla partidária. Caro ouvinte, explico. Você que é cidadão precisa entender desse fato, né? A nossa Constituição exige que para aquisição ou exercício de mandato eletivo, o indivíduo necessita estar filiado a um partido político. Ou seja, qualquer um de nós que queira hoje ser vereador, ser prefeito, ser deputado estadual, ser deputado federal, até chegar a presidente, tem que pleitear através de um partido, de uma parte, de um conjunto, de um grupo de pessoas. O modelo eleitoral, dessa forma, então, ele cria ali um regramento para que as pessoas possam, então, serem ali os agentes políticos. Sob minha ótica, essa exigência necessita ser reformulada. 9 em cada 10 países democráticos, conforme a Rede de Informações Eleitorais, a ACE, permite candidatos avulsos em algum tipo de eleição. Ou seja, você não necessita propriamente de uma agremiação partidária. Se você, Amaury, uma pessoa de bem, se você, Clebion, uma pessoa de bem, você pode sair candidato sem a necessidade de se filiar a um partido político. Nesse ponto, então, a razão disso é reformar um sentido arcaico e propiciar um novo entendimento a que atende os anseios da população, que eles já estão cansados desse modelo partidário, né, Amaury? Os partidos hoje, eles estão só eles mesmos, às vezes impedem pessoas novas de adentrarem na política, às vezes você tem uma série de restrições. Quem aqui nunca tentou, né, participar de um partido? As pessoas não conhecem esse partidarismo que existe no Brasil. Às vezes ele é recluso uma minoria de pessoas, quando na realidade deveria ser na maioria, né? O acontecimento que envolve a decisão do vereador de Taubaté introduz nele, inopinadamente, o imprevisível. É a irrupção do inesperado. Portanto, não há ninguém neste momento que possa ter previsto sua decisão. E, de fato, foi. Nem o próprio PPS, nem nenhum dos pares da casa, né, os vereadores, esperava que ele fosse trocar de partido. Por essa razão, a surpresa levou ao interesse da maioria, inclusive até conseguindo aqui um espaço no programa do Amaury para debater essa questão. Nesse ponto, é justamente essa maioria interessada que tenta compreender essa conexão entre a democracia representativa e os partidos políticos. Com isso, é importante entender que nesta República Federativa é admitido o fundamento do pluralismo político, ou seja, é possível e garantida a existência de várias opiniões e ideias com respeito por cada uma delas, sendo assim livre a manifestação do pensamento. Ou seja, o vereador pode ter fundamentado sua decisão no aprimoramento do seu próprio conhecimento e amadurecimento político. Então, a questão levantada pelo professor é corriqueira com isso. Então, se ele não tem espaço político dentro de um partido, ele vai tentar migrar para outro. Quando, na realidade, até a gente chama a atenção, seria interessante que o próprio partido debatesse a candidatura dele, né? Se ele quer ser candidato a deputado federal, o PPS abrir as portas e conversar com ele, porque ele tem mandato, porque ele foi eleito em Taubaté, né? Poderia ser proposto isso. A reflexão que precisa ser estabelecida é da possibilidade de proporcionar à população brasileira um pacto que prevê que todo cidadão possa participar de assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos, sem haver essa necessidade de ser vinculado, que é aquele entendimento da Procuradoria-Geral da República. A nossa procuradora Raquel Dodge enviou recentemente um parecer às candidaturas avulsas com base no Pacto de São José da Costa Rica, assinado na Convenção Americana de Direitos Humanos, 69, e retificado no Brasil em 92, que ela retifica essa questão de que as pessoas podem ser candidatos sem naturalmente ter um partido. Então, esse é o nosso entendimento, de que as pessoas possam ser candidatos, que as pessoas possam pleitear uma vaga como deputado estadual, deputado federal, ser político sem ter um partido. Mas eu acho que em Taubaté, isso aí nunca aconteceu, eu nunca vi, tem quanto tempo.
levantar essa polêmica que teve aí. É. Eu acho que é a primeira vez, eu não sei da história da política de Taubaté. Você sabe alguma coisa sobre isso aí, Clebion? Olha bem, é que eu queria inscrever esse ponto. Se de repente a legislação eleitoral ela prevê isto, e outra coisa, o Congresso Nacional ele é eminentemente político, não é? Muito embora a procuradora Raquel ela tenha esse posicionamento, mas é uma questão congressual, porque tem que se cumprir a Constituição, o texto constitucional. Sim, e o texto constitucional prevê que é dessa forma da nossa democracia representativa. Quer o município, com os candidatos a vereadores, prefeito e vice-prefeito, e no parlamento os maiores, já até também em cargos, vamos dizer, majoritaríssimos, como a presidência da República e tal. Agora, é preciso entender assim, a Câmara Municipal, a Câmara Alta, a Câmara dos Deputados, elas representam a vontade da população. O Senado já tem uma outra discussão. O que faz é que essa situação, o povo público, ele não sabe, porque a pessoa, quando se filia num partido, ela não conhece o estatuto do partido. Só os partidos ideológicos que você é obrigado, inclusive, a contribuir financeiramente. Outra coisa, quando o Amaury, pessoas que estão nos assistindo e ouvindo, quando, por exemplo, o cidadão é eleito, o mandato não é dele, é do partido. É do partido. Exatamente. O problema é que o partido ele tem que ser orgânico, mas o partido, por vezes, ele vira uma questão de família. Coronelato, né? Porque aí o que acontece? No caso do PPS, eu me permito, eu conheço a história do PPS porque eu sou do PCdoB. PPS é uma dissidência do Partidão. PCB. Ah, sim, entendi. Eu conheço a história toda do PPS. E até fui um crítico disso aí. Porque o PPS, num dado momento, ele queria que se abolisse da propaganda do partido, que é do Partido Comunista Brasileiro, Partidão, que é do próprio PCdoB, a sua simbologia, que é o arco que eles chamam de foice e martelo. Que é o símbolo da União Soviética, né? Exatamente, mas seria a união do homem, do campo e da cidade. Então, uma das discordâncias nessa questão com o PPS é isso aí. E o Roberto Freire, que foi o grande nome do PPS e continua sendo presidente de honra nacional, deputado, inclusive agora para São Paulo, porque ele migrou do estado de Pernambuco para São Paulo e é deputado aqui. Certo? Então, o que acontece? O próprio Roberto sabe disso, ele foi candidato à presidência da República pelo PPS. Porque, num dado momento, ele não teve espaço também no PCB, devido a essa discordância lá atrás. Nesse momento, o vereador Noilton, que não é ideológico, pelo contrário, ele é evangélico, de um segmento evangélico, dentre muitos que temos aqui no município, com representação na Câmara, ele não está encontrando mais, ele não está mais à vontade no PPS, porque ele tem um outro projeto de candidatura pessoal eleitoral, que ele tem que estar submetido a um partido. No PPS, ele não tem garantia dessa legenda para a candidatura dele. Então, por isso que ele deve estar tentando ir para outro partido, inclusive com o risco até de perder o mandato enquanto vereador. É verdade. O maior problema é esse mesmo, né, Mauri? É o vereador perder o mandato. É um risco, né? Que ele tá... né? Mas é esclarecedor o posicionamento do professor, né? Ocorrer lá para frente, já disse que não prevê isso agora. Ele corre esse risco, mas o mandato, a vaga dele não fica para o partido, fica para a coligação, que é uma pessoa de um outro partido. Sim. Do PTN. É preciso que esclareça isso também. O Franco... Existe, então, professor, assim, hoje nós temos, então, um gesto deficitário dos partidos políticos. Então, você tem ali partidos como esse do Ronaldo Franco, que também foi eleito por qual partido? PTN? Acho que é o PTN. E agora o PTN parece que mudou de nome e virou Podemos. Exatamente. É isso, né? Então, você
tem ali uma descaracterização entre os partidos, tentando passar para a população uma imagem também, né, de novidade. Uma coligação, vamos dizer assim, o Partido Governista, PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. É uma Brasileira. discordância interna dentro do partido. Tanto é que o que aconteceu? Eles votaram, tá certo, de uma outra forma. Inclusive, a única município, a região, de certa forma, da RM Vale, que votou contrário ao Dória, foi justamente essa vertente aqui de Taubaté. Exatamente, o Dória que venceu em várias regiões do estado de São Paulo, se não é que todas, né? O próprio prefeito Otílio Júnior já se manifestou que ele deverá apoiar o atual governador, que era o vice do Geraldo Alckmin. Exatamente. Mas isso assim. Embora ele esteja no PSDB. Isso assim, para nós que somos meros mortais, né, que não temos mandato de nada, não fica uma sensação meio confusa? Você não entende, poxa, é do PSDB, está apoiando o PSB. É do PSB, ganha apoio do PSDB. Não tem assim uma identidade partidária, como você falou. No ponto do princípio existia lá o partidão, que tinha lá uma tradução real, que demonstrava isso para a população, e agora esses partidos menores, dissidentes disso, passaram então a perder esse fisiologismo partidário. Por que isso? É o marketing, é o próprio político que perdeu a essência? Eu penso que é meio que simples, assim, ó. É uma questão de acomodação natural, porque você tem uma coligação para ter tempo de televisão, rádio e televisão. Você tem que ter uma coligação. Porque se você não tiver uma coligação, você não tem igualdade de tempo. Tanto é que o Enéas falava, meu nome é Enéas, acabou o tempo dele. Né? E nem por isso ele deixou de ter 3 milhões de votos. Foi o mais votado na época, né? Você pega um fenômeno como o Tiririca, uma situação diferencial como é o Tiririca. Ele sozinho tem mais votos que muitos partidos. E pode acontecer do efeito do Tiririca, né, Mauri? Porque o Tiririca, quando foi eleito, levou 5 com ele, né? Então, será que não é isso que está se buscando lá no fundo, o efeito Tiririca em Taubaté? Pode ser. Fica a dúvida, né? Pergunta, será que é isso mesmo? Mas só que na próxima não vai ter mais isso aí, né? Não existe mais isso. Não. Aí o partido, cada um goza. Como é que é? Não, nas eleições municipais vai ter um diferencial, porque o partido ele vai ter que lançar chapa completa. Sim. Própria e completa. Agora, ele pode também coligar, sim. Entretanto, o voto da coligação não vai garantir, porque vai ter que ter o voto do partido e do filiado ao partido. No caso do Noilton, por exemplo. Se fosse nesse momento, o Noilton estaria a vaga dele garantida para o PPS. Então, vamos dizer, o PPS vai brigar pela vaga do Noilton. Mas a vaga do Noilton poderá não recair para o PPS, mas sim para o vereador eleito na coligação, que não é do PPS. Isso não está sendo colocado. Verdade. A grande imprensa não põe isso, né? Pois é. Entendeu, Maurício? Agora, por quê? Vamos dizer assim, você vê a situação, você falou assim, por que não fica lá? No caso, por exemplo, no plano nacional, você tem, de um lado, o PSDB, você tem o PMDB... Que está uma briga também muito estranha, né? O PSDB que não consegue levar o ex-governador aqui de São Paulo, está com uma dificuldade para conseguir projeção nacional. Você vê o próprio dele, que deixou de ser prefeito, o João Dória, também com uma certa dificuldade de se desvincular, né? Pois é, o Dória, aí que tá. O que acontece do Dória? O Dória, o eleitor de São Paulo, o eleitor paulista, que não são poucos, a metade da população do estado de São Paulo, que eles acham estranho, porque o Dória falou assim, eu vou ser prefeito e vou cumprir o meu mandato. Exatamente, você vai ter vídeos, né, mostrando isso. 15, 16 meses ele deixa o governo, aí embola o meio de campo, porque esse não era o projeto. O projeto do PSDB, do Geraldo Alckmin, não era esse, porque o Geraldo Alckmin, o governador, ele está no último mandato, ele não pode ser candidato à reeleição ao mesmo cargo de governador, porque ele já está no segundo mandato e tal. Tem mais até que 2 mandatos. O vice dele, numa coligação, aceitou, era o prefeito de São Vicente, que é o Márcio França, aceitou essa situação. Vai dizendo, governador,
eu quero ser candidato a governador, na tua ausência. Está firmado o compromisso. Aí o que acontece? O Dória pega, se lança, e como é que fica o vice-governador na coligação? É muito confuso, ele né? pensou até em mudar de partido. Ele cogitou-se que ele mudaria de partido. No caso do Joaquim Barbosa, ex-ministro Joaquim Barbosa lá do Mensalão, Que se filiou no último momento, né? PSB, Lá no domingo. França. É o partido do Vidal. Quem é o presidente do PSB? É o Vidal aqui, o vereador João Vidal. O Joffre Neto também. Coordenador do Vale, né? Agora, pergunto. Quem que você conhece do PSL que tenha mandato e que tenha destaque no município? Não, no histórico recente não tem, né, professor? O Douglas Carbone, por exemplo, foi candidato pelo PSL, numa das campanhas dele. Mas isso 2013 para trás, né? Na eleição dele, ou seja, na primeira campanha, né? Sim. Ele não logrou êxito, mas ele veio pelo PSL. Depois, ele coligou com o PV. O cara era o Padre Afonso, o candidato. Num dado momento, o Douglas Carbone deixou o PSL. Então, Douglas Carbone já foi do PSL. Foi do PSL. Tá aí uma informação que a gente não sabia, né? Foi do PSL. Foi do PSL. O Gessé, mandar um abraço do Gessé lá, que tá assistindo a gente, ele tá comentando. Legal. O Miranda não tá olhando pra câmera, certo? Entendeu? É o vereador Gessé que tá assistindo? O Gessé, o Bento, Gessé Bento, do PT, né? José Bento. Eu já entendi. A câmera está de frente mais pro. É que você não chegou mais perto. Bem mais para lateral, isso. Fica melhor. Falta de costume mesmo, né? Eu sou mais de rádio, né? Eu prefiro mais do rádio. Né? Então, mas é muito interessante você ver essa confusão que as pessoas fazem com a questão dos partidos, né? Se hoje a gente for para campo, Mauri, e perguntar para o cidadão comum quem é o governador do estado de São Paulo, poucas pessoas eu acho que vão falar Márcio França. Acho que a maioria fala Geraldo Alckmin por não ter essa transparência, né? Como o prefeito de São Paulo, que agora é o Covas. Isso, Bruno Covas, né? Que foi deputado federal, e que agora raspou a cabeça, está com o cabelo baixinho, você fica até com dificuldade para reconhecer. Né? Hoje sai quantos candidatos a deputado estadual e federal de Taubaté? Eu não tenho esse número hoje, deve... Segundo o Renato Aiello, Ele sabe tudo. Ele corre pelos bastidores, tudo. Ele está aqui, pega um lado dos outros. Isso é importante, um homem entenda. Que busca informação, né? O meu saudoso pai, que teria 101 anos agora, 102, aliás, que faleceu aqui, inclusive, sepultado aqui, mas é carioca, ele dizia para mim que a política é uma arte, só que você tem que ter vontade e que, por vezes, catinga. Que você tem que ter um bom né? Conhecimento. Não é conhecimento, você tem que tapar o nariz. Então, política é uma arte, ela não é feita para o mal. Política, o Ulisses Guimarães dizia assim, eu fui filiado no PMDB pelo Ulisses Guimarães. Sim, o MDB, né? O Movimento Democrático Brasileiro. Ele esteve aqui, sabia, Mauri? Tem um relato, eu não sei qual ano que foi, mas ele esteve em Taubaté. Gente, eu vou ter obrigado a chamar o comercialzinho para mamar, e depois a gente vai voltar aí, falar aí. Depois eu falo o que o Ulisses falar sobre a política. Depois nós vamos voltar a falar agora um pouco do partido PV, certo? PV aqui está aí também, troca, não troca, depois a gente comenta isso, tá bom? Então vamos lá, Luciano.
É isso aí, voltamos aí, certo? Com a Rádio TV. RTV. Ô, senhora, esse garoto. RTV junto mais perto de você. É? Ô Miranda, como eu voltei a falar aí, sobre o PV. Também teve um bate aqui, o Despia para cá, que o padre estava largando o PV. Por quê? Porque o PV parece que não tem o candidato a presidente. Certo? Então, fica bem difícil. Você está sabendo alguma coisa sobre isso? Bom, eu só queria falar um minutinho do que o Guimarães dizia. A política é a arte de reunir, propor, compor, decompor se preciso for, recompor se preciso necessitar, sem perder a compostura. Este é o grande problema. Então, a questão, por exemplo, do PV, do padre, o deputado Afonso Lobato, padre Afonso. Sim. O padre Afonso, ele tem o seu eleitorado. O padre Afonso, se ele ficar no PV, ele poderá ser eleito, mas se ele for para um outro partido, ele poderá também ser eleito, porque ele tem o seu eleitorado cativo, eu entendo assim. Então, o que acontece? Ainda hoje eu vi uma pessoa bem experiente, que Sim. já foi vereador aqui por vários mandatos, dizendo que a única garantia, na visão desse vereador experimentadíssimo, que poderá ocorrer é a eleição do padre Afonso. Ele tem como a eleição do padre Afonso como certa. Tem como pilar a eleição do Afonso Lobato, né? E possa ser também que a Poliana Gama venha a ser eleita, mas ela terá menos votos que o padre Afonso. E tem grandes chances, independentemente né? Pelo mandato, né? Partido. Exatamente. Quanto ao padre Afonso, por que a questão do PV? Porque o PV, na verdade, ele está numa situação secundária aqui no estado de São Paulo, muito embora tenha uma secretaria, e ele está numa situação também secundária no plano nacional. Porque o Zé Sarney Filho é do PV, mas... É, do Ministério do Meio Ambiente, exatamente, né? O Brasil tem Sarney Filho como ministro do Meio Ambiente. E o padre também tem um trabalho não só na área social, na área ambiental, já teve até mesmo a Secretaria aqui Ambiental Municipal. Exatamente. Que foi André Gonçalves, que hoje também não está mais no partido. Teve também o Marcel Wada, né? Marcel Wada. Um grande secretário, né? Trabalhou bastante para a questão do meio ambiente local. E ambientalista e tudo. Então, o padre, naturalmente, nessas lutas dele, nessas cruzadas dele, no campo da saúde, tem outras pessoas que também encampam essa luta. A questão ambiental, que é para nós aqui fundamental, porque temos o Paraíba aqui, e temos também o Rio Uno, e temos as questões nossas aqui do entorno, na verdade. Então, o padre deve estar sentindo, eu sei, que não está sendo respaldado pelo partido à altura no âmbito nacional e no âmbito estadual. É um direito que ele tem, porque ele tem um capital eleitoral. Sim, ele sim. Tem um capital eleitoral próprio até. O que pode também levar a um questionamento é entender que os partidos talvez estejam meio receosos com aqueles que são tradicionais, né, Mauri? Professor, eu acho que talvez eles queiram vender uma imagem, marketing político, de colocar candidaturas novas, pessoas novas, ou não. Ou fazer a manutenção do poder daqueles que têm mais possibilidade. Atualmente, se a gente vê o quadro político, você vê ali uma desproporção por conta ali do fundo dos partidos, né? O fundo partidário, o fundo político, né? Que é uma inovação lá de trás, né? Se você pega... Na verdade, não é uma inovação, é uma coisa arcaica que você pega lá de trás do militarismo, né? Das questões dos militares, 64, em que se cria um fundo para fazer a manutenção daqueles que eram eleitos. E atualmente isso permanece e foi restaurado, né, porque foi novamente votado, a Câmara dos Deputados votou, o Senado também votou, esse fundo partidário. Inclusive, até saiu uma matéria dizendo que o MDB, o Romero Jucá, estava oferecendo 1 milhão por cabeça, né, lá em Brasília, para quem fosse pleitear a reeleição. Isso não causa, assim, uma falta de proporção entre aqueles que estão fora e querem participar e os que estão dentro se permanecem no poder? Essa questão é assim. A reforma política,
ela foi uma reforma política, mas ela foi meio que mitigada. Então, o que acontece? Se nós pensarmos aqui dos 3 deputados da nossa região, que é o Eduardo Cury de São José dos Campos, que foi prefeito lá. Isso. Tá certo? A Poliana Gama, que foi candidata a prefeita aqui em Taubaté. Deputada, de suplente, chegou a subir, ficou um período bem longo lá na Câmara Alta. E também, se pegarmos o Flavinho, que é morador em São José dos Campos, mas representa o Vale através da Canção Nova, ele também deixou o partido PSB e foi para um outro partido agora, recentemente. Porque sim. Ele disse que, ideologicamente, a forma dele ser, a candidatura dele dentro do ideal que ele representa, ela não se coaduna com o perfil ideológico do PSB mais. Olha bem, então ele também deixou o partido. O Flavinho deixou o partido. Ele se filiou num outro partido, não me lembro exatamente qual é o outro partido dele, agora recentemente, e ele vem candidato a deputado federal, a reeleição, né? E aí, então não é uma situação isolada. É como se fosse quando a gente coloca no campo se a questão é moral ou não, a gente levando para o latim a palavra moral, que vem de moralis, né? Então você coloca lá moralis, que é o costume, é uma prática de costume, né? Então a gente tem essa questão de alterações de partido, passou a ser um costume, mas esse costume, em dado momento, ele é meio antiético. Não sei se existe esse antiético, a palavra ética e moralidade na política está muito distante, né? Todos os partidos têm que ter uma comissão de ética. Eu Exatamente. Do partido, eu fui presidente da comissão de ética. A comissão de ética submete se o partido ele tem um programa, ele tem um estatuto, e o eleitor se filia no partido para alçar a ser vereador, prefeito, vice-prefeito, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador da República, vice-governador, governador, vice-presidente da República, ele tem que estar submetido ao programa, estatuto do partido. Mas tem que ter uma comissão de ética, porque quem é que obedece o regulamento do partido, o ordenamento do partido? Quanto à questão do fundo, que você falou, financeiro, hoje não é mais permitido a doação de pessoa jurídica. Mas aquele candidato mais rico, tipo um Dória, assim, dizem que ele é milionário, ele leva vantagem, porque ele auto se financia. Entendeu? Mas não fica assim, mas não fica uma coisa meio mal sentido, sabe, o professor, de assim... Hoje você tem, então, um dos problemas que estão aí em evidência são as questões de financiamento partidário, ou seja, as empresas OAS, Camargo Correia, Odebrecht, financiando políticos e assim mantendo eles no poder, e você financiando um político, você tem ali o poder para si, para pareceres, documentos, ofícios. Não fica uma situação meio complexa você atribuir ao Estado, à máquina pública, a obrigação de financiar um político, quando na realidade ele próprio tem que pagar o santinho dele, ele próprio tem que pagar o carro de som dele, ele próprio tem que ir à rua com o seu microfone e levar as propostas, do que você obrigar o contribuinte a pagar essa conta final. Não fica uma sensação estranha? Por exemplo, vamos traçar um paralelo. A vereadora Lorene, polêmica, Lorene, ela é do PPS, mas ela fez uma campanha singular. Pegou o megafone, foi para a rua e fez uma campanha e se elegeu dessa forma. Corretamente, né? Tá certo? O Noilton, já no PPS, concorreu com ela. Naturalmente, parece que ele teve mais voto que ela. Mas o Noilton era o candidato à reeleição. Não é verdade? Ela não, então ela despontou. E outra coisa, qual é o compromisso dela? Fica apenas um mandato de 4 anos. Isso é muito interessante, né? Porque o mais bonito é o debate político. Fugiu do Noilton, deu a volta, foi até lá e voltou. Exatamente. Isso, como a ética, você falou, comissão de ética. Eu sei que foi coisa muito lá na Câmara Municipal. Existe isso na Câmara Municipal de Taubaté? Veja bem, vamos pegar os partidos todos, pelo menos que a gente sabe, por literatura.
A literatura é uma, a prática é outra. É questão igual à teoria, na teoria e a prática. Você tem aqui, por exemplo, vamos tentar entender. Você tem um partido majoritário, que é o partido governista, que é o PSDB. Ele é governista no estado, nas principais cidades da região e também no município. Como é que tem 3 vereadores, um deles é presidente da Câmara, Sim. que é o Diego Fonseca, candidato também a deputado agora. E nós temos outros 2, que é o Birili, que é candidato também a deputado agora, pré-candidato. E nós temos o Digão, que não é candidato, mas é um baluarte do PSDB. Um lutador, né? Você vê que ele defende na tribuna energicamente, o Digão, né? Ele vai à tribuna, defende a população, é um lutador. Mas o que ocorre? A gente não percebe que ali... Né? Ele não sabe trabalhar da situação. Sei se oposição à situação, mas ele escuta bastante a população. Ali tem vários que é a situação, certo? Defende, né? Eu também acho também o Douglas Carbone, certo? Eu acho que ele é o líder do prefeito, mas ele também, na hora que cutucar, ele cutuca bem, fala bem. Se você discorda de um posicionamento, você tem que se mostrar, né? E na tribuna. Ele falou assim, pô, não tem... lá também não tem inocente, não tem, pô, todo mundo tem visto. Exatamente. E dentro da feitura... Vê a falha e aponta a falha, né? Isso eu achei bonito da parte, né? Que nem o antigo Chico Saad. Chico Saad tem um artigo lá que era tal, não existia aquele artigo. E ele batia no peito. O Douglas Carbone, o camarada... Mas depois você comenta sobre a ética da casa. O camarada Douglas Carbone, professor Douglas Carbone, enfermeiro, medicina do trabalho, biólogo, professor na rede pública estadual, licenciado naturalmente, né? Sim. Então, o Douglas Carbone, ele é uma pessoa de uma origem, ele sabe o que está falando. E humilde também, né? Nasceu lá no Gurilândia, né? Morador da Gurilândia. Eu cheguei a falar para o Douglas Carbone que o partido, se o PCdoB está apoiando o Júnior Ortiz, como já esteve lá na eleição anterior, no governo anterior. E se o Douglas Carbone é o líder do o partido deveria estar com o Júnior Ortiz, inclusive na questão municipal, dentro de uma secretaria, com ônus e bônus. Mas não fica assim. Não apenas ficar enquanto líder. Professor, mas você só me permite uma colocação? PCdoB e PSDB. Apoiando os tucanos. Você só me permite uma colocação? Como é que fica assim? De novo, para nós meros mortais, nós que estamos aqui assistindo, de fora, somos espectadores da política municipal. Como é que fica nítida a sensação e a percepção, na realidade, de você ver, por exemplo, o PCdoB com bandeiras apoiando um ex-presidente que vai e é preso, e do outro lado você vê um vereador ao lado do PSDB. Não fica uma coisa estranha para nós, população? É assim, ó, vamos tentar entender. O governador do Maranhão, que é considerado o melhor governador do país... Flávio Dino, né? Flávio Dino, inclusive, pouco sabe, mas ele é um juiz federal também. Exatamente, que inclusive acabou com aquela herança maldita no Maranhão, exatamente, né? E a Dodge, a procuradora Dodge, uma daquelas pessoas lá, o Dino, que foi um da lista tríplice, é irmão dele. Sim. Que atuou, inclusive, na questão aqui, quando houve o julgamento lá no tribunal, na questão eleitoral nossa aqui. Sim. Ele foi voto vencido. Então, veja bem, o Flávio Dino, o vice dele é do PSDB lá no Maranhão, porque era a única forma que tinha para derrotar o clã Sarney. Então, é uma questão estratégica, Mauri. Você faz as alianças circunstanciais quantitativas também. Porque senão, se você tem um capital político que representa 20% de votos... Mas aí a gente entra naquela questão de perder a ideologia partidária. Eu sei, mas aí... Você perde a ideologia. Mas a direita também não tem ideologia. A questão da direita, vamos tentar entender. O MDB ele foi criado para ser o quê? Oposição ao governo militar, Arela. Foi isso? Foi o ex. Eu fui do MDB, eu militei aí. O ex-prefeito Paulo Maluf e Tancredo Neves, né? Foi. Depois foi para o colégio eleitoral. O Ayrton Soares saiu do PT porque ele foi do MDB. Sim. Ele saiu porque ele falou, não, eu não aceito para o colégio. Ele é Beth Mendes. Beth Mendes, que foi torturado, inclusive, pela lei militar. Certo? Eles não aceitaram aquela situação. Aí eles acabaram saindo ou sendo saído do PT. Então,
O Salvadorzinho, que foi vereador. Salvador Soares, né? Que Ele no último não- momento ele deixou o PT e foi Ele o não PRB. foi com o partido do lado do PRB, com o Nunes, juntamente com outras pessoas que foram ali, e nessa coligação, porque não é só um partido, houve uma coligação. Essa coligação é que não está representada na Câmara hoje. Exatamente, Você exatamente. entendeu? Essa coligação é que ela não permanece. Agora, por conta de quem? Não é por culpa. Porque a Poliana e o padre Afonso, que era o líder da coligação, deixaram que a coligação ficasse meio que à deriva municipalmente. Agora, quando eles vêm candidato novamente, eles vão querer promover novamente uma aliança para que possam, talvez, se reelegerem. Sim, sim. É isso que está errado. Porque se você faz um acordo político, esse acordo político é para combater uma situação, para melhorar para a coletividade, porque o princípio democrático é da maioria. Exatamente, é a maioria democrática que escolhe o mandatário, né? Por vezes, uma minoria deixa de ser minoria para ser maioria. É uma frase bem corriqueira, né? Minoria com complexo de maioria, né? A ética que você perguntou. O partido, ele normalmente... Quem é que é o presidente do partido? Normalmente é o vereador ou é o deputado. Ele é o presidente do partido. E ele tem a maioria do colegiado. Isso pode ser desde o Sarney, passando pelo Aricara... Todos eles têm, vamos dizer, a maioria dentro do partido. Ou é o prefeito, ou é o vereador, ou é o deputado, ele tem. Em outras palavras, o senhor diz assim, professor, que se apropriam dos partidos, né? Então você tem ilhas em que você tem naturalmente pessoas atribuídas ou não, responsáveis ou não, mas que dominam aquele partido, então eles utilizam-se disso para fazer os acordos pessoais. É isso mesmo? A questão, por exemplo, você falou do PCdoB. O PCdoB é assim. O salário do vereador do PCdoB não é do PCdoB, é do partido. E se o vereador tiver um problema amanhã, por exemplo, vem aí, baixa a ditadura, volta, é um estado de exceção. Sim. Douglas Carbone vai responder. Aí como é que faz? Então, Douglas Carbone, de repente, é tirado de circulação. Então, o dinheiro é do partido, não do vereador. Quem vai cuidar da família do Douglas Carbone e dos interesses da própria defesa dele? Ah, sim, entendi. É o partido. Entendi. Não são pessoas amigas e particulares. Deve ter um corpo jurídico, pessoas para fazer a defesa. Também. PT, quem é que está fazendo a defesa do Lula? Tanto é que o Lula, nesse momento, ele ficou lá naquele momento dentro do próprio sindicato metalúrgico, que foi a origem dele. Ah, mas que criou o PT. Eu entendo assim, a gente entrando no campo da probidade, a gente consegue falar com mais tranquilidade. Agora, a improbidade de você descumprir um ordenamento judicial, uma ordem judicial, né, de você não se apresentar lá em Curitiba, sim, né, sim. Dá uma má impressão para nós cidadãos, porque você pega um policial que tem que cumprir lá uma ordem de prisão. Você pega uma pessoa que é servidora pública hoje, sendo estadual ou federal, que tem que cumprir lá um mandato com um documento em mãos. E você vê que isso tem que ser cumprido. A lei é para todos. Assim se define a Constituição Federal, que a lei é aplicada igual para todos. A gente não pode fazer uma distinção. Porque eu sou ex-presidente da República, então me apresento quando eu entendo ser pertinente. E para o cidadão comum, para o pai de família, para a mãe de família que está lá fora, que está trabalhando todo dia, que pode vir a receber um processo, ele tem que se apresentar à justiça para desacato, dá um problema maior para ele. Fica uma sensação estranha. Então, no campo da probidade, a gente até consegue conversar, mas na parte de improbidade fica complicado. Pois é, mas ocorre que a Constituição também ela não está sendo respeitada. Porque se você tem um expediente das 4 instâncias judiciais, todo e qualquer cidadão, Mauri, do mais simplório ao presidente da República, ele pode estar recorrendo. O Michel Temer também. Exatamente, a via recursal é garantida, né? Qualquer réu. Então, o que acontece? O que vai ser discutido por esses dias no Supremo Tribunal Federal é essa questão que se para na segunda instância, aquele juizado colegiado, ou se você pode continuar recorrendo
as instâncias superiores até o processo fino. É isso. No caso ali, o que acontece? Eles falaram para ele, olha, você tem que cumprir a pena, tá certo, do 11 anos lá e um mês e tal. Ele diz o seguinte, eu vou cumprir a pena. 12 anos, né? 12 anos, alguns meses. Só que eles estavam com alguns recursos, estão ainda... Sim, que são para ser julgados, tá? Inclusive da ONU. Porque, num dado momento, a Constituição ela tem que ser respeitada em todos os seus... Mas, no julgamento lá do STF, no voto decisivo da ministra Carmen Lúcia, então nós temos ali ministros, ou seja, pessoas que são outorgadas para fazer a defesa da Constituição, no caso, os ministros do STF. Eles não têm esse poder, professor. O senhor disse assim, está sendo desrespeitada, mas não são eles guardiões da Constituição? Sim, mas acontece que está acontecendo ali o seguinte... É uma decisão, né? O voto proferido e pronunciado da Rosa Weber. Rosa Weber, né? Rosa Weber, o marido dela, você sabe quem é? É o Gurgel, que foi procurador da República. Não conheço. Só conheço a Rosa Weber, mesmo ministra. Então, veja bem, o que acontece? A Rosa Weber, ela falou o seguinte, eu vou seguir o colegiado, muito embora eu entenda que a Constituição não está sendo literalmente cumprida. Ah, sim. No depoimento dela, ela colocou essa questão. E a diferença foi apenas de um voto. Então, ela poderia votar, segundo a convicção dela, vamos dizer assim, ter uma Constituição como o norte seguro. Claro, sempre, né? Como guardiã, ela poderia ter votado a favor. A favor, assim, para manter aquela diferença ao contrário. É uma diferença pífia de um voto. É como é que o Ortiz Júnior foi 4-3, depois foi 3-4. Não foi assim? Mas mesmo assim, se o senhor me permite, mesmo sendo uma diferença pífia, é uma decisão, independentemente se for de 1, de 2, de 10 mas votos. Eles estão questionando agora, tanto é que o Marco Aurélio de Mello, ministro do STF. O Lewandowski, o ministro, e outros ali estão arguindo, o próprio decano, enquanto ministro, eles estão arguindo que tem que ser cumprido, o cara não pode ser preso, o cidadão, num processo de apenas segunda instância, a não ser que seja uma prisão flagrante, entendeu? Ele está dizendo isso, tanto é que vai ser pautado agora, se não, hoje parece que não foi, mas talvez para a próxima semana, esse mês ainda. Sim, sim. Porque eles estão atropelando, porque tem que esgotar esse assunto, tem que consolidar esse expediente da chamada segunda, da segunda instância. Não teve, inclusive, acho que, não sei se ele era deputado ou se era senador, que ele era do PSDB mineiro, Sim. de Minas. O Azeredo. O Reinaldo Azeredo. Essa questão da segunda instância, professor, assim... Ele está solto, tá livre. Mas ele está solto ali porque ele voltou para a primeira instância, né? Ele ia ser julgado pelo STF e volta para a primeira instância. Se você pegar em dados mutatis mutandis, tanto a segunda instância quanto a primeira instância, elas são instâncias que levam a entender para a população que são instâncias que permitem que aquele que assaltou os cofres públicos, ou seja, do PSDB, do PT, do PV, do PSB, de qualquer partido que seja, a impunidade. Então, não é primeira instância, não é segunda instância, é uma questão de probidade e de colocar na cadeia quem realmente assaltou os cofres públicos, né? Mas na Constituição, vamos para o terceiro bloco. Na Constituição está previsto isso, que você pode recorrer a todas as instâncias. Ô, Luciano, está aí cobrando aí o comercial, né, Luciano? Vamos lá, já que voltamos. Tá bom o debate, tá gostando.
Voltando aí para o terceiro bloco, né? Aí pela RTV, a TV da web, né? Web, mais perto de você. Mas voltando aí, o Alex e o Miranda aqui, certo? Voltando lá sobre o Ronaldo. Sobre o Ronaldo, não, sobre o Noilton Ramos. O Ronaldo, que é suplente, ele pode entrar algum impedimento, já ele sabendo que o acontecido, ele pode entrar ou ele deve entrar. Como é que é? Como é que funciona isso? Hoje, assim, qualquer cidadão que se senta ofendido dentro de um partido, ele pode sim adentrar com uma representação, tanto na executiva estadual como na executiva federal, e então pedir ali que seja analisado o fato. O Ronaldo, que participou da coligação do PPS, junto com o PSL e outros partidos como o PRB também, ele pode sim, na condição que ele tem de suplente, pedir que seja analisada a questão, desde que ele coloque a fundamentação jurídica de que foi perdido o mandato mesmo por conta de ter tido uma janela partidária. Mas bem fundamentado ele pode sim, ele tem esse direito de colocar essa questão à frente. Olha, eu vejo assim essa questão. A coligação da Poliana Gama e do Padre Afonso foi uma coligação que reuniu partidos de diferentes matizes. Então vamos tentar entender. O Noilton, ele é do PPS, assim como a Lorene, vereadores eleitos. Sim. Só que o PPS, ele coligou também com mais dois partidos, de uma forma segmentada. Então, essa coligação do PPS, ela foi para o PTN, então tem um suplente. Recai ao PTN, porque é como se fosse a mesma legenda. Só que, porém, são coisas distintas, porque a bancada eleita pela Poliana e pelo Padre Afonso, elas também se diluíram. Haja vista a eleição da Câmara, que elegeu o vereador Diego Fonseca. E quem é o vice do Diego Fonseca? É o Nunes Coelho. Qual é o partido do Diego Fonseca? O PSDB. A gente volta naquela Qual questão, é o partido do Nunes Coelho? PRB. E onde é que estava o Diego? No PSB com Júnior Ortiz. PSDB, né? PSDB, que foi a candidatura vitoriosa, majoritariamente. Sim, sim. E que elegeu consigo 3 vereadores do próprio partido. Na coligação das alianças do Ortiz, subdivididas, elegeram 12. Na coligação outra, em tese da oposição, capitaneada pela Poliana Gama e pelo Padre Afonso vice-versa, elegeu 7, de diversos partidos. Por exemplo, como é que está composta a Câmara hoje? Presidente, Diego, PSDB, vice-presidente Nunes Coelho, PRB, segundo vice-presidente Goretti, do DEM, depois primeiro secretário Douglas Carbone, do PCdoB, depois o Dentinho, enfim, do PV. Então, você veja aí que houve uma coisa rarefeita. E aí já é uma defesa que cabe do Noilton. Ele pode se socorrer dessa forma, falar, escuta, mas para eles não teve problema ético. Então, eles foram orientados em permanecer no partido na coligação ou não? Com essa miscigenação, com essa mistura, equivocada. Não pode ser pela coligação. O partido pode avocar para ele a vaga do Noilton e ver quem é que vai assumir. Não sendo uma pessoa do PPS, nessa ordem aí da suplência, é preciso que haja o compromisso desse ou dessa pessoa vir para o PPS. Aí justifica. Exatamente. O que eu consigo entender, Amaury, é que a ordem das coisas está equivocada, né? A ordem dos sentidos está equivocada. Existe essa ordem hoje para os cidadãos que estão nos assistindo, que acompanham aqui o programa? Não está na hora do Brasil separar o joio do trigo? A gente vê candidatos X se misturando com Y. Essa mistura, ela não proporciona aqui, em outras palavras, algo equivocado, que fica confuso, professor?
Fica, mas é uma situação... É próprio da democracia? É próprio da democracia e das pessoas, porque o amigo, eu posso ser teu amigo, ser divergente. Exatamente. Religiosamente, no credo, tudo. Mas eu continuo sendo teu amigo. Com certeza. Que é um princípio de dizer, eu posso não concordar, mas eu defendo você até a última forma da sua expressão. Exatamente. E da sua escolha. É multicultural isto, e é plural e é democrático. Com certeza. Nós temos que conviver assim na diversidade. Não deveria, né? Mas... Não, porque senão vira totalitarismo. É. O regime é democrático. Entendeu? Agora, a representação popular, que às vezes não é, porque o partido não presta, às vezes, satisfação para o seu eleitor. É verdade. Como é que fica, né? Como é que fica para os eleitores, né? De quem migra de um partido para o outro? Será que eles aceitam ou não? Porque o eleitor, vamos dizer assim, o eleitor, ele vem para um partido, se filia também. Aí ele passa a compor o diretório ou a comissão provisória do partido. A partir dali, ele pode ser um candidato também, vamos dizer assim. Não precisa nem ser do diretório para ser candidato. Mas, normalmente, se ele está envolvido no partido, ele assumiu o partido, ele tem mais possibilidade de pleitear uma candidatura. Tá certo? Senão ele vira só um cabo eleitoral, mais nada. É um tiririca. Tiririca. Eleitoral, exatamente. Então, o que acontece? O partido, ele tem que prestar satisfações ao eleitorado. Mas onde é que está o diretório do partido para o eleitor cobrar? A Câmara não é o diretório do partido. E outra coisa, assim, a prefeitura. E outra coisa mais fundamental, Mauri. A gente se pergunta hoje. Assembleia Legislativa. A gente se pergunta hoje, por exemplo, o diretório do PPS em nível estadual e federal sabem o que acontece em Taubaté? Será que é necessário transferir para eles essa responsabilidade? Ou o próprio município tem essa autoridade de fiscalizar e permanecer em plena fiscalização dos seus eleitos? Alex, vou fazer uma pergunta para você. Sim. Não é para o Miranda responder, que ele é meio nessa parte, né, Miranda? O PT. Sim. Certo. Com esses problemas, Partido dos Trabalhadores. Com esse problema que está tendo, o ex-presidente Lula, tá? Não dá uma certa dificuldade para fazer um deputado, certo? Não fica meio... Claro. Até o municipal também, vir fazer vereador, fazer prefeito, aí... Fica muito difícil hoje a situação do Partido dos Trabalhadores, não só em âmbito estadual, para deputados estaduais que venham, então, aí a pleitear a candidatura, ou enfim, queiram ser candidatos, fica difícil em âmbito nacional e como um todo, em municípios, para os que estão eleitos tentarem a reeleição daqui a 2 anos, na eleição de 2020, para os que são deputados federais tentarem se reeleger. É um partido que, quando a figura central dele, ou seja, o Lula, caiu e está na prisão agora em Curitiba, tem de se falar isso, foi preso, condenado, hoje está na cadeia, na cela, na sala maior. Quando você tem a figura central, a queda dele, então você não tem mais essa proporção dentro do partido. É muito difícil hoje você ter um pré-candidato à presidência da República, não se fala em outro nome a não ser do próprio Lula. O Partido dos Trabalhadores se resumiu minoritariamente a uma figura, quando na realidade, como o professor bem abordou, tem N pessoas que compõem um partido. Então, hoje o PT, ele vai ter, sim, sérias dificuldades para colocar na situação atual e para concorrer nessa eleição. Com certeza deve ter aí uma baixa de muitos deputados e a manutenção dos cargos vai se deixar de lado. Isso aí, Miranda. Agora, o PT, se não lançar, certo, ou fazer uma estratégia política no partido, ele apoia quem? Seria no caso. É assim, a situação... Na sua visão. A situação do PT não é minha visão, você está público aí. Você vê, teve o canal Livre de Domingo, eu discorrendo sobre isso. O Roda Viva está todo dia aí. Sim. E você pode procurar também saber melhor. Veja bem, o PT ele tem um Lula como uma figura central. Tá certo? Como é o Michel Temer no PMDB. Quer queira, quer não. Entretanto, o Requião é discordante disso. Entendo. O senador Roberto Requião, né? É que o PT ele funciona de uma forma mais orgânica.
Então, é o Lula. Tem sim o candidato do Lula, na impossibilidade dele não vir a sê-lo, o candidato do próprio Lula é o Jacques Wagner. Sim. E o Haddad, Fernando Haddad. O ex-prefeito de São Paulo, exatamente. Fernando Haddad. E o ex-governador lá da Bahia, tá certo? É o atual governador da Bahia, né? Jacques não Wagner. sei te informar agora. Acredito que não. Né? Não, atualmente não é mesmo, não. Agora, também há possibilidade do chamado campo de esquerda, que reúne o PT, reúne o PCdoB, reúne o PSOL, apoiar quem? Pode ser o Boulos, Guilherme Boulos, ou pode ser a Manuela Dávila. Sim, sim. Então, pode ocorrer também essa candidatura opcional, que não propriamente, mas isso vai acontecer no segundo turno. Por quê? O PT e o pessoal no campo da esquerda está bem certo e convencido de que o Lula ele vai transferir de 15% a 20% de votos, quer para o candidato do PT ou quer para um outro candidato no campo do PT, coligado. Ou seja, um homem ou uma mulher, jovem ou mais conhecido. Não importa. Por quê? Essa flutuação das candidaturas, o pessoal chamado do campo centro à direita, esse é um campo. Então, vamos dizer, você tem um Geraldo Alckmin, você tem o Bolsonaro na forma mais extremada, capitania, esse descontentamento, mas essa revolta também, isso fica provado nas manifestações, tanto é que aqui tem a direita, a Taubaté, que deveria ser em direita, a Taubaté, né? Mas eu entendo, porque é o campo da direita, então o campo da esquerda ele tem que ser organizado. Mas foi formado agora recentemente. Eu vejo assim, né? Eu vejo assim, né? Assim como você tem a oportunidade de manifestar a sua opinião em grupo, de um lado, sendo de esquerda, também tem de ser garantido, no caso a direita Taubaté, que prega hoje na Câmara Municipal um projeto cidadão, também tem os conservadores que pregam, tem que ser garantidos ambos os lados, igualdade. Assim como eles podem se manifestar pela esquerda, a direita também tem esse direito. Como né? a Lorena, a vereadora Lorena, hoje, o PT não tem nenhum vereador na Câmara, por conta até de um erro estratégico. Que o Salvador permanecesse no PT, ele poderia ter sido reeleito. A Vera Silva só candidata para ser prefeita. Pelo PSB, né? No PMB, né? PMB. E ela não está mais no PMB. Partido da Mulher Brasileira. Eu vou dar para vocês aqui uma informação de primeira mão. É um furo. Vamos lá, então. Furo de reportagem. Francisco Oening, o engenheiro Francisco Carlos. Francisco Oening, né? Da TV Cidade. Ele se filiou no PT. Com toda essa situação, ele se filiou Chico, no PT. Primeira mão, estou te falando aqui agora. Ele foi de um outro partido, teve lá, teve junto, inclusive, no momento do governo, da campanha, fomos coordenadores, inclusive, não é verdade? Inclusive é um engenheiro renomado, né, com um legado importante na cidade. Ele teve junto com o Jofre e tudo, né? Sim. Depois ele foi para um outro partido, PTRB, do Fidelis, né? Do Fidelis. Aí ele foi para o PRB, que a Vera que estava. É uma sopa de letrinhas. Não, desculpa, PMB. É uma sopa de letrinhas, é muito P. PMB. E agora ele se filiou no PT. Agora. Mesmo com essa situação, ele se filiou ao PT. O PT ele tem aumentado o número de filiações com toda essa situação nacionalmente. Por que se dá isso, professor? Minha santa ignorância. O senhor que tem assim uma tradição, uma história na cidade, por que tem pessoas que estão se filiando ao PT, mesmo com essa situação trágica na nação brasileira, e você vê um assalto à Petrobras, assalto às instituições, assalto às pessoas, aos contribuintes? Por que acontece isso? Eu acho assim, acontece por quê? O problema da Petrobras, vamos dizer assim, Fernando Henrique Cardoso, o pai de Fernando Henrique Cardoso era um general do Exército, general Leônidas Cardoso. Ah, sim. Ele defendia a Petrobras, petróleo é nosso, junto com o Eusébio Matoso e tudo. Tinha um grupo nacionalista
de militares. Depois, esse grupo se tornou transnacional, em função da questão do golpe, que até propiciou o golpe militar. Entendi. A chamada Revolução. O que aconteceu? Ali foram ceifados, então acabou a situação do pluripartidarismo, os comunistas foram perseguidos, foram presos e por aí afora, foram extintos, extinguiram, foram proscritos. Depois houve a reorganização, as eleições diretas em 82. O Lula... Chamadas diretas já, exatamente, né? Exatamente. O Lula, em 1980, ele foi preso, não era porque era líder político, era porque ele era líder sindical. Em abril de 1980, ele ficou preso no DOPS, 54 dias. Depois o Lula foi para a política. Ele foi candidato várias vezes à presidência da República e até a governador. E foi, inclusive, foi o deputado mais votado do estado de São Paulo, deputado constituinte. Então, o Lula ele tem um cabedal. E depois criou o chamado lulismo. Eu digo hoje. Até o lulopetismo, né? Lulopetismo. Então, o PT ele tem essa situação. Porque a juventude, professor, eles não sabem. Eu tenho uma filha de 16 anos, a primeira eleição dela agora. Sim, o primeiro voto. Na escola sem partido, ela foi lá e se posicionou com apenas 16 anos de idade. Foi talvez a única menor de idade, de 18 para menos, assim, que não era eleitora, que se manifestou. Porque ela acha que quem tem que falar da escola é a própria escola. Você está entendendo? Porque você tem matérias, professor, que não é de âmbito municipal. Como existe o vício, vamos dizer assim, em determinadas situações de propositura do vereador, que não pode, que não cabe, que tem que ser iniciativa do Poder Executivo, existe também vícios. Aquela sessão, por exemplo, da Escola Sem Partido foi uma sessão que foi anulada. Então, inclusive, tem até uma multa para se pagar sobre aquilo lá, que foi habitada pela Justiça. Entendo. Porque em função daquele tipo de coisa, aquilo não cabe, porque é inconstitucional. A Câmara não pode legislar sobre uma questão daquela envergadura. Entendo. Então, quer dizer, é para chamar a atenção, nós vimos discutir coisas mais nossas no dia a dia. Principalmente você abriu espaço para questões mais locais, né? Do seu bairro, da sua região. Hoje você tem na Câmara Municipal, na fala dos vereadores, no depoimento deles, você tem ali uma questão mais local. Mas a legislação ainda você vê algumas questões muito no macro, né? Exatamente. Se esquece muito da Bica do Bugre, que precisa ser revitalizada, se esquece dos principais pontos turísticos da cidade, o Parque de Itaim, o Parque Monteiro Lobato, o Parque dos Sedes e outras regiões importantes da cidade, que infelizmente a gente acaba abrindo espaço para questões que são nacionais, que não deixam de ser importantes e relevantes, mas você acaba deixando um pouco de lado a questão municipal. Você tem, por exemplo, a questão da cultura, valorização da cultura, de você proporcionar um entendimento mais amplo e valorizar essa cultura local, das tradições nos bairros. E os bairros têm tradições, né? Você pega o Imaculada, tem a tradicional Festa Imaculada, você vai no Quiririm, que é uma colônia italiana, então você tem lá a Festa Italiana do Quiririm. Você tem as questões regionais, que acabam ficando um pouco esquecidas. Por exemplo, né? A Universidade de Taubaté. Ela está hoje na pauta da discussão, daquele debate lá, dos reitores, etc. e tal. Vai ter eleição agora. A universidade estava no momento de discutir se queremos uma universidade com uma autarquia municipal que poderia ser repassada ao âmbito estadual ou até federal. Porque se a universidade ela retém orçamento equivalente a 15 municípios, olha só essa potencialidade. Por que, então, não discutir se não é o momento da universidade ser estadualizada ou federalizada? Para que esse dinheiro, que vai de forma da municipalidade, vale dizer, da prefeitura, vai para a universidade, não possa ficar na própria administração, no Poder Executivo, para ser melhor trabalhado e investido as outras questões da saúde, da educação e etc. e tal. Porque a questão da segurança
é uma discussão de âmbito da Assembleia Legislativa. Porque, de repente, eles repassam esse ônus para o município também. E a universidade, como é que pode deter um poderio desse tamanho? Quer dizer, então, os orçamentos menores é o de Taubaté, de São José dos Campos, Jacareí e de Pindamonhangaba. Depois de todos os outros municípios, salvo algum aí que eu me esqueci, Entendo. todos eles estão abaixo do orçamento da própria universidade. Por que não discutir? Não é o momento de você estadualizar a universidade ou torná-la federalizada. Não particular, mas ela poderia ser mista também. Ou privatizar a universidade, mas não né? ser municipalizada, se manter municipalizada com todo esse ônus. Sim, sim. E é um orçamento que você tem ali inúmeras questões envolvendo, os recursos talvez não sejam bem alocados pelos próprios relatos dos alunos, né? Você vê o departamento de arquitetura com uma série de falhas, o departamento de ciências jurídicas também com suas falhas, o departamento de comunicação com suas falhas, com inúmeras falhas que acabam dificultando a convivência e a vivência do próprio estudante. Então, essa reorganização dos recursos públicos, ela é interessante, sim. E esse momento que vai discutir a eleição da reitoria, né, porque o Zé Ruiz deixou a universidade, você candidato a deputado pelo partido da Marina Silva. O Rede, né? Rede do Sustentabilidade. Exatamente. Agora, no lugar dele vai ficar o professor Snard. Já está, né? Acho que o Rui Camargo já se afastou da universidade. Aí vai ter agora uma lista, 5 candidatos, e vai ter uma lista tríplice, que aí o prefeito vai deliberar. Esse era o momento de fazer a discussão mais profunda. Inclusive Mas vai ter essa discussão, vai ter uma discussão dois aceitaram, paralela, né? São 5. Mas eu abro um parêntese no que Não pode. Eu acho que ele devia ter, né? Eu abro um parêntese e eu coloco aqui o brilhantismo do Ministério Público de Taubaté, sim, nessa questão da universidade, porque o Ministério Público recebeu uma denúncia, né, dizendo que não havia ali a proporcionalidade e o voto direto do aluno, não tem consciência, não passa pela minha razoabilidade você ter uma lista tríplice em que poucos ou um conselho escolhe e toma as decisões de que muitos ali universitários, muitos alunos que estão ali estudando, têm que entender. Ou seja, na realidade deveria ser um voto direto, deve ser aberto para os alunos votarem, ao invés de você recluir isso a um conselho. De fato, é necessário ter ali um voto mais democrático, né, desse ponto de vista. Então, esse era o momento para a discussão, mas não tem essa discussão. Não tem. A Universidade da Terceira Idade. Ressaltar o brilhante papel do Ministério Público, né, nessa questão. É o momento de falar sobre a Universidade da Terceira Idade. Não tem. Exatamente. Ela tem que ser comunitária, a universidade. Você pega a Universidade de Itajaí, Santa Catarina, ela é muito mais comunitária, muito mais envolvente. Outro estado, né? Outro estado. Uma universidade aberta para todos, né? Que é na proporção, o tamanho dessa daqui. O município é menor, mas a universidade é nesse status daqui. Porque se ela recebe recurso público, também, você municipal. Naturalmente acompanha lá na Câmara, né? A suplementação de verbas que acontecem, direcionamentos, emendas. Ela deveria ser aberta para que toda a população participasse de fato, né? Então tem que demorar. Então é isso tudo. Nesse momento nós temos que discutir o candidato a deputado, seja a reeleição ou não inicialmente, ele tem que ter. Escute, a questão da universidade. O que o senhor pensa? Não poderia ser estadualizada? Não poderia ser federalizada? Por que ela tem que continuar autárquica municipal, de certa forma, soando como um investimento, mas nós temos outras prioridades sociais aí. Abriu o debate, né? Muitas carências. Abriu o debate. Tanto na área da saúde, por exemplo. Com certeza. É isso aí, gente. Foi legal esse bate-papo, o primeiro dos nossos. Sexta-feira eu acho que a gente vai ter algum. Se você puder vir também, Alex, você vem. Se puder, a gente faz um pré aqui. Maior prazer. Vamos trazer aí o ex-deputado federal, o Ari Cara, José, que tá chegando de viagem, e eu liguei para ele. Presidente do PMDB. Presidente. 4 vezes eleito deputado federal, 2 vezes eleito deputado estadual, Entendeu? secretário de Estado aqui na região, né? Eu
pra você, o homem é aquela raposona, né? Mas é firme. Tá? Mas é o seguinte... Experiência. E aí, sexta-feira, eu acho que meu anjo vão estar aqui, certo? Para a nossa rede, e vamos levantar um pouco sobre, você falou um negócio também, sobre as minas d'água, que é o bico do bug. Mas o Miranda também, eu acho que ele sabe que ali no Estadão tem 2 bicas de água. Certo? Uma do lado de cá e a outra do lado de lá. E ninguém... Na Praça do Skate também parece tem uma mina d'água ali, né? Então até rica hidricamente, né? Eu acho que deveria envolver mais e fazer um trabalho nessa cidade. E parece que na Avenida do Povo também tem uma, né? Onde ali é utilizado pelos mototaxistas, enfim, para treinar, né? E a Bica do Bug agora está com água da Sabesp. Então, faz tempo. A gente vai fazer essa filmagem junto e vamos trazer aqui para os nossos internautas aí. Com certeza. O que está acontecendo dentro das águas. Né? E com certeza. O PV, né, que é o partido lá do Padre Afonso, o Padre Afonso não representante. E os vereadores deles também. Eles têm 3 vereadores do município. Você falou certo. Então é isso aí, obrigado. Certo, você quer aí desejar aí as suas considerações aí nesse final desse debate nosso, hein? Claro, com certeza. Eu agradeço aqui a oportunidade, principalmente ao Amaury, essa pessoa que abre o espaço e notoriamente abre para a população vir aqui manifestar sua opinião. Agradeço ao professor que enriqueceu o nosso debate, eu acho que com história, com tradição e principalmente com participação, que eu vejo sempre o professor participando lá na Câmara Municipal, e isso é muito relevante, porque hoje a cidadania, ela parece que foi esquecida, mas cada vez mais, cada dia mais, ao a gente ligar a televisão, ao a gente assistir um noticiário, a gente tem aquele estímulo, aquele patriotismo e nacionalidade de querer ir às ruas, entender o contexto político, entender o contexto da cidade e, naturalmente, participar. Então, muito obrigado aqui pela oportunidade, obrigado, professor, obrigado, Amaury, por essa enriquecedora tarde. Eu que agradeço a presença de vocês aí. E o senhor, Miranda? Então, eu agradeço também a recíproca verdadeira, o jovem Alex e o Gabriel Madrigal, o Luciano aqui também, que está aqui, na parte técnica, né? Amaury, mas o locutor, Luciano, Amaury, Próspero, no sobrenome já disse que é Próspero, pode não ser um progressista, mas é Próspero, né? Então, e agradecer também e dizer o seguinte, que os vereadores, eles vão estar votando na semana que vem, talvez em regime de urgência, a questão do Conselho do Idoso, porque houve um veto, foi mantido o veto de uma forma total, e aí foi mantido, e agora o prefeito que chegou ontem, se eu não me engano, de uma viagem que estava de férias, merecido até, né? Então, ele vai estar assinando esse projeto e vai remeter à Câmara, que vai poder haver, junto com isso, a retomada do importante Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa em Taubaté. E, junto com isso, as políticas públicas também de interesse desse segmento. Então, agradeço, Amaury, muito obrigado, estamos à disposição. É um prazer estar aqui e também no jornal impresso, né? Na rádio, na televisão, no jornal impresso, enfim, no Face, né? No jornal eletrônico, né, Amaury? Parabéns, Amaury. Eu que agradeço aí você aceitar o nosso convite. Nós vamos ter mais bate-bola aí, né? Muito obrigado. Entendeu? Com isso aí. Então, eu agradeço aí também os nossos internautas que aguentou a gente, porque fala em política, só quem gosta mesmo. Né? E lembrar, né, Amaury, uma tarde futebolística, né? O professor lembrou a gente que está passando um jogo importante, né, professor? Mandando um abraço ao pessoal e na Redenção Atividade também, que está mandando aí nossos... que até falou aqui, o Caquera falou assim, olha aí, Miranda, olha para a câmera, tá escondendo a câmera, tem alguma coisa escondendo. Falou aqui, Miranda. Só um adendo, Amaury, uma última colocação, agradecer ao Luciano aqui, da equipe técnica do Amaury, que presta aqui um excelente trabalho, e todo mundo aí que está nos assistindo, principalmente, né? E também nós vamos estar aí no nosso canal no YouTube, né? É só escrever, vai estar tudo aí. Certo? Quem perdeu, quem está aí, vai. Certo, Luciano? Obrigado.